Antes de começar a leitura, continuar a leitura do capítulo 3 do livro, ontem foram feitos alguns comentários na aula de ontem e nós temos sempre que nos basear no que os gurus falam, os gurus autênticos, fidedignos, o Guru Varga, sucessão discipular, porque nossa mente está sempre iludida. E Srila Siddhar Maharaj, hoje a leitura dele vai ser um pouco sobre isso. Nós temos o Guru interno, o Chaitya Guru, mas o Chaitya Guru só vai começar a nos instruir, nos dar pensarmos que estamos fazendo a coisa correta. Ele só vai nos orientar se a alma estiver limpa. Conforme formos limpando a alma, a intuição será correta. Mas hoje a nossa intuição está equivocada, porque estamos com a alma muito suja, tem muita poeira na nossa alma. Então, temos que seguir, por isso que temos um guru fidedigno, um guru autêntico, temos que seguir a orientação do guru. O guru, o que ele fala é lei. Por quê? Porque ele fala o que Krishna fala. A palavra do guru, o que ele diz, um guru fidedigno, ele está falando a verdade, o que Deus quer, como se Deus estivesse falando ele mesmo. É o representante do guru, de Deus. O guru é o representante de Deus. Então, eu só vou comentar sobre a redundância, né? Comentário sobre comentário. Mas eu vou falar sobre o comentário, alguns comentários que foram feitos, para esclarecer realmente qual a concepção de Srila Siddhar Maharaj. Só um minutinho, que o Instagram encerrou a transmissão, já deu 60 minutos de programa, mas eu vou religar no Instagram e continuamos. Pronto. Liguei a transmissão no Instagram. Então, como eu estava falando, temos que seguir o guru, temos que ter um guia, o capitão do barco. E os conceitos têm que ser muito bem definidos. Temos que saber realmente quais são os conceitos Gaudiya Vaishnava. Qual o conceito que Mahaprabhu, Srimad Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu veio para nos dar. Não a visão, temos a visão equivocada, mas os gurus não têm a visão equivocada. O guru fidedigno, o guru autêntico, ele não tem a visão equivocada, ele tem a visão de Krishna, a consciência de Krishna pura, Shuddha Bhakti. Então, só vou pegar alguns tópicos. Então, foi feita uma pergunta ontem, se sobre a ação, né? Se nos arrependermos do que fizemos da ação, se alivia o karma. E a concepção Gaudiya Vaishnava dos nossos gurus, do guru fidedigno, é que toda ação tem sua reação. Você fez a ação, você vai cumprir a reação. Não importa o que você faça depois. Você pode até prejudicar uma pessoa e aí depois você favorece a pessoa. Não tirou a sua ação negativa. A sua ação negativa, o seu karma ruim vem. Mas se você auxiliar a pessoa depois da sua ação ruim, você vai ter um karma bom. Então, mas não tem como tirar o karma. Nem Deus tira o karma. Krishna não tira nosso karma. Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, que é a misericórdia personificada, ele não retira o karma. E como foi dito ontem na aula, Srila Siddhar Maharaj fala que quando Krishna quer nos dar a misericórdia, ele se divide em 5 personalidades, o Panchatattva. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, né, Mahaprabhu, o irmão dele, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, que é a Mahavishnu, Gadadhar Pandit, que é Srimati Radharani sem a auréola e sem o coração dela, e Srivasa Acharya. Então, quando Krishna quer nos dar a misericórdia, ele se divide no Panchatattva, em 5 personalidades. Então,
temos que ter essa compreensão que os gurus, e Nityananda Prabhu é o Adi Guru, é o primeiro guru. Então, o que o guru está dizendo é a concepção correta. Quando fizermos algo que faça a outra alma sofrer, não importa se vamos nos arrepender ou não. Aquela ação foi feita. Qual a vantagem, como eu falei ontem, do arrependimento? É não fazer novamente. Não só com aquela alma, mas com qualquer outra. O arrependimento é bom para isso. Mas a ação que você fez, a pessoa sofreu, não tem como tirar isso. A reação virá. É que nem eu comi carne bovina até 18 anos de idade. Eu me arrependo disso, claro. Né? Eu contribuí para a matança de animais e Krishna é o pastor de vacas. Imagina o karma ruim, extremamente ruim que eu tive. Que eu tenho, né? Não que eu tive. A reação vem nas próximas vidas. Mas eu me arrependo disso sim, mas o meu karma vem. Então, qual que é a grande coisa que eu tenho que pensar? Nunca mais na minha vida, nessa vida pelo menos, eu nunca mais comerei carne. Essa é a grande lição de você pedir perdão, de você se arrepender. Mas não vai tirar seu karma. Essa visão Gaudiya Vaishnava. Tem outras visões? Claro, deve ter muitas visões, né? Mas não é a visão de Bhakti Yoga, o processo devocional a Deus. E Deus mesmo falou isso. Então, esse é um tópico que eu quero deixar claro. O outro. Outra coisa. Foi dito que podemos pedir para Krishna as coisas. Tipo, quero parar de comer carne. Né? A única coisa que devemos pedir para Deus, para Krishna, para Mahaprabhu, para os gurus, a única coisa é mais devoção, é que eles nos dê misericórdia. A misericórdia não é algo material, a misericórdia é transcendental, e a misericórdia vem como? Seva é misericórdia, serviço devocional, é misericórdia. Não devemos ficar pedindo, porque comer carne é algo material, e como é material, vem uma reação por trás. Então não devemos pedir para Deus isso. Porque se fizermos o processo espiritual, o processo de Bhakti Yoga, com a guia de um guru fidedigno, isso daí vai ser tirado. Todos os maus hábitos que nós temos, todo esse sanskara que temos, essas más ações, isso vai sumir, fazendo o serviço correto, sob a guia de um guru. Então tudo isso vai sumir. Não só a matança de animais, qualquer um dos 5 princípios que temos que seguir. Matança de animais, não sexo ilícito, não jogos de azar, não intoxicação entra álcool, também não é só droga ilícita, e não querer enriquecer desnecessariamente, não acumular dinheiro desnecessariamente. Né? Então tudo isso vai ser gradativamente retirado de nós, esses maus hábitos, com a prática devocional. Mas a inteligência ajuda. Porque a alma domina a inteligência, mas a nossa alma ainda não está nesse estágio de dominar a inteligência. Então temos que ter a regra, temos que fazer o quê? Com a inteligência. Se o médico fala para você, não coma isso que você vai morrer de câncer ou de alguma coisa, não faça isso, você não deve fazer. E quem que faz isso? A sua alma? Não, a sua inteligência. Então a inteligência domina a mente domina os sentidos. Então, o fato de comermos carne é a gula, é a boca, o paladar. Então, a inteligência vai controlar isso? Sim. Mas com a ajuda da Bhakti Yoga, muito mais. A Bhakti Yoga vai fazer com que você nunca mais tenha essa vontade. Não só essa, mas qualquer outra vontade que é negativa para o processo devocional. Então, eu queria deixar claro isso, para não ficarmos pedindo para Krishna, para Deus, nada que não seja devocional. Isso não sou eu que estou falando. Isso é orientação dos nossos gurus. Todo Guru Varga fala isso. Então, o que devemos fazer para as outras almas? Isso aí é um outro tópico. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Outro tópico, né? Devemos
comer alimentos no modo da bondade? Não. Isso não é Bhakti Yoga. Os 3 modos materiais não devem ser consumidos. Temos que ter o foco. Ainda fazemos isso? Sim, porque ainda estamos caídos. Somos almas condicionadas. Condicionadas ao quê? Condicionadas aos prazeres, aos desfrutes materiais. Mas não devemos. A Bhakti Yoga fala, temos que honrar Prachada, temos que comer o que vem do altar. Prachada, não modo da bondade, tanto faz se é no modo da bondade, no modo da ignorância, no modo da paixão. Não é devoção. Existe devoção a Deus e não devoção a Deus. Os modos materiais não são devoções a Deus. Então, tem outras filosofias que pregam isso. Vamos comer alimentos no modo da bondade. Claro que comer um alimento, se não tiver prachada, é melhor você comer um alimento no modo da bondade do que no da paixão e do que da ignorância. Tamaguna. Tamaguna, Rajaguna e Satoguna. Claro que devemos, mas devemos honrar prachada. O foco é comer sempre prachada, para ganhar mérito espiritual. Se você comer mesmo um alimento no modo da bondade, você vai produzir karma ruim. Virá reação sobre essa comida, mesmo sendo no modo da bondade. Tudo que não for oferecido para Deus, virá reação. Qualquer serviço que não for para Deus, virá reação. Por isso que Sivacharya Maharaj, na descrição do que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mata, ele fala: não existe nenhuma escritura que manda, a escritura Gaudiya Vaishnava, né? Estou falando. Não existe nenhuma escritura Gaudiya Vaishnava, nenhum guru fidedigno que mande você servir o corpo de ninguém. Temos que servir a alma dos outros. Então, são aquelas 3 coisas que devemos fazer. Dividoya, dar misericórdia para as almas, para os outros. Esse é o processo. E qual a misericórdia? Dar algo transcendental, algo eterno. Ou prachada, distribuir prachada, falar Harikatha, falar sobre Deus. Podemos cantar o Mahamantra para os outros, cantar as canções, enfim. Isso é Dividoya, misericórdia das almas. Krishna, em nenhum momento, Mahaprabhu, em nenhuma escritura fala: sirva o corpo de ninguém. Nenhuma escritura fidedigna, Gaudiya Vaishnava fala isso. Divedoya, Namiruti, cantar o santo nome. Ruti é um sabor. Então, cantar o santo nome com sabor. No início isso não acontece, mas depois ele começa a acontecer gradativamente. Um pouquinho de sabor nós temos, é pouco, mas temos. E qual o outro ponto? Vaishnava Seva, servir os Vaishnavas. Isso sim. Não servir o corpo dos outros. Temos que servir a alma dos outros. Isso é Gaudiya Vaishnavismo. Isso é consciência de Krishna. Não a consciência mundana, a consciência material. Então, como o Srila Siddhar Maharaj fala, não devemos perder nossa energia, gastar nossa energia. Já não temos muita energia. Quanto mais o tempo vai avançando, quanto mais os anos vão avançando, menos energia nós vamos ter. Eu posso falar isso porque eu estou passando por isso. Quanto mais passo os anos, menos energia eu tenho. E são todos assim. Não sou só eu. Então, temos que focar no serviço à alma dos outros. E focar no serviço à nossa alma. Não focar no nosso corpo. Estamos sempre focando no nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, nós nos identificamos com o nosso corpo. Ah, meu cabelo está comprido, meu cabelo está curto, meu cabelo está branco, meu isso, meu aquilo, né? O meu, mas quem é o dono do meu? Quando falamos meu corpo, quem é o dono do corpo? O meu corpo. A alma está envolta pelo corpo. Ela está, o veículo da alma é o corpo, como Srila Siddhar Maharaj falou na leitura de ontem. Então temos que focar nisso. Deixa eu ver mais algum tópico aqui que foi falado. Isso é muito importante, por isso que eu estou voltando nisso. Porque creio que não foi compreendido corretamente quais são os focos que temos que ter. Só um minutinho. Basicamente foi isso que foi comentado e eu achei interessante, não só interessante, mas importante
falar sobre isso a consciência correta, a consciência de Deus, a consciência de Krishna corretamente, o que seguimos. Tem outras yogas, Karma Yoga, enfim, tem Jnana Yoga, tem muitas yogas, né? As outras yogas têm pontos que são divergentes da nossa filosofia Bhakti Yoga, a maioria, na verdade, né? Porque a Bhakti Yoga é a única que é devoção a Deus. E Krishna fala no Bhagavad Gita, Deus mesmo, ele próprio fala para o seu devoto Arjuna e amigo Arjuna, ele fala, a Bhakti Yoga é suprema, todas as outras. As outras são complemento da Bhakti Yoga, mas a Bhakti Yoga é suprema. Temos que focar na Bhakti Yoga, ela é a principal. Não é o contrário, como alguns pensam, que a Bhakti Yoga complementa as outras yogas. A Bhakti Yoga é suprema. Vamos então retornar à leitura do livro O Céu Consciente. Se alguém quiser esse livro em PDF, eu posso passar. Entre em contato comigo, é um livro muito bom de Srila Siddhartha Maharaj, como todos. E temos também, vou comentar o canal no YouTube com mais de 40 aulas gravadas no Templo de São Paulo, falando sobre os processos de Bhakti Yoga, o que são os Vedas, o que seguimos, enfim, sobre a pandemia, sobre a visão correta de ver a pandemia, que Deus nos dá isso por misericórdia, pela graça dele. Tem mais de 40 aulas, então aí vai ser postado no comentário o link do YouTube do Templo de São Paulo. Se quiserem ver as aulas anteriores, tem acesso a esse link do YouTube. Vamos ver se paramos aqui ou é no próximo. O encontro de Savitri com Yamaraj. Existe uma história dos Puranas que bem ilustra esse princípio. É a história de Savitri e Satyavan. Savitri era uma mulher casta que havia adquirido habilidades especiais através do desempenho de certas penitências. Certo dia, ela acompanhou seu esposo Satyavan até a floresta, sabendo que aquele seria o dia da morte dele. Ela sabia disso, enquanto que ele não. Enquanto cortava lenha na floresta, Satyavan disse: "Tenho dor de cabeça, preciso dormir um pouco." Savitri estava preparada. Satyavan deitou sua cabeça no colo da esposa e adormeceu. Durante o sono, ele sofreu um ataque do coração e morreu. Yamaraj, o Senhor da Morte, preparou-se para levá-lo embora. Primeiro chegaram os agentes de Yamaraj, mas ao verem que o corpo de Satyavan se encontrava no colo de sua pura e casta esposa, não ousaram tirá-lo de lá. Logo, veio o próprio Yamaraj, quem disse a Savitri: "Deixe-o, ele já está morto." Yamaraj pegou a alma de Satyavan, mas viu que Savitri, devido às suas penitências, tinha o poder para ir logo atrás de seu esposo. Yamaraj disse: "Por que você está vindo? Eu estou levando ele embora. Você tem de retornar." Savitri respondeu: "Não, eu não posso. Eu irei também." Yamaraj disse: "Não, você não pode vir. Por que você está perturbando o meu dever? Este é o arranjo do Criador, do Senhor Brahma, e eu o devo obedecer." Savitri respondeu: "É melhor morrer do que viver sem meu esposo." Então Yamaraj disse: "Está bem, vou lhe dar uma bênção. Aceite essa bênção e fique satisfeita." Savitri pediu que seu sogro e sogra, que eram cegos, pudessem recuperar a visão. Yamaraj disse: "Sim, eles recuperarão a sua visão." Mas Savitri continuou a segui-lo, dizendo: "Eu ainda não estou completamente satisfeita." "Bem, então escolha outra bênção," disse Yamaraj. "Se você está pronto a me oferecer outra bênção, meu sogro e minha sogra também perderam seu reino. Assim, consiga que eles sejam reinstalados em seu próprio reino." "Sim, eu afirmo que eles obterão seu reino de volta." Mas novamente, Savitri continuou seguindo. "Novamente, você está vindo atrás de nós?" "Sim,
Eu não consigo viver longe da companhia de meu esposo. Peça então outra bênção. Sim. Qual é? Desejo ter 100 filhos. Sim, você terá 100 filhos. E Savitri continuou seguindo Yamaraj. E agora? Por que você continua vindo atrás de mim? Eu já disse que você terá 100 filhos. Ela respondeu: se você está levando meu esposo embora, como poderei ter 100 filhos? Nisso, Yamaraj ficou perplexo. Sim, é verdade. O que posso fazer? Então ele apelou à força superior. A bênção de Savitri foi sancionada e ela conseguiu ter seu esposo de volta. Yamaraj já havia se comprometido. Você terá 100 filhos. Então Savitri afirmou o quê? Você disse claramente que eu teria 100 filhos. Portanto, você certamente não pode levar meu esposo embora. Toda austeridade, todo o processo de penitência, austeridade, vai dar poderes místicos, nada devocional, mas poderes místicos. Não vai dar nenhum sukriti, nenhum mérito espiritual. Então, as pessoas que fazem muita penitência, como Hiranyakashipu, né, falando nisso, dia 9 de março vai ser o festival de Hiranyakashipu, o aparecimento dele. Então, do senhor Nishinradeva. Então, Hiranyakashipu, ele, através de muita austeridade, centenas, milhares de anos, ele conseguiu muitos poderes. Mas, e aí, no caso, essa mulher, ela conseguiu poderes. Então, ela sabia quando o marido ia morrer. E aí eles foram para a floresta e aí ele infartou tal e morreu. Ia abandonar o corpo. E quando a gente abandona o corpo, tem duas opções que não depende da gente. Isso daí são as nossas ações que vão levar a essas coisas que vão acontecer conosco. Então pode vir normalmente, né, a grande maioria, vem os Yamadutas, são os servos do Senhor Yamaraj. O Senhor Yamaraj, como foi dito, é o Senhor da morte. Então existe uma expansão de Krishna que é responsável por isso. Ele controla nosso karma, ele controla a nossa morte, quando abandonaremos o corpo. Ele é uma expansão. Krishna não está preocupado com isso, mas ele tem o representante dele que faz isso. Como tudo, na verdade. Krishna não é ele que controla a chuva, o sol, enfim, nada. Ele tem os representantes. Os semideuses controlam isso. Controlam tudo, na verdade. Então, o Senhor Yamaraj, os Yamadutas vieram pegar a alma do marido dela. E aí ela não queria, ela estava grudada no marido, enfim, muito apegada, né? O apego mundano, aquele apego extremo. E aí veio o próprio Yamaraj resolver o problema. E aí foi contar toda essa história, que ela seguia, porque como ela tinha os poderes místicos, ela seguia o Senhor Yamaraj. Mas isso não leva a nada, os poderes místicos não vão levar a lugar nenhum transcendental. Né? Isso daí, Srila Govinda Maharaj falava, você ganhar os siddhis, né? Os poderes místicos são chamados siddhis. Se não me engano, são 8 siddhis que a pessoa pode adquirir. Na Índia tem pessoas que o foco é isso, né? Eles fazem, o foco do sadhana, da prática diária deles é isso. E tem um siddhi que você pode ir na Lua ou em qualquer outro planeta e tocar o dedo lá. E o siddhi mais elevado, mais difícil de conseguir, você vai para outro planeta e você consegue trazer um objeto, qualquer coisa daquele planeta. Isso é possível, sim, mas isso não vai levar a lugar nenhum, como Srila Govinda Maharaj falava. Qual a vantagem da pessoa levitar? Existe quem levita? Sim, existe. Na Índia, provavelmente tem alguém ainda que levite, fica fora do chão, sem truque. Não é David Copperfield, não é, enfim, não é Mr. M, não é nada disso. É uma pessoa que realmente fez anos e anos e anos e anos de prática, o sadhana diário, para chegar nisso. Mas Srila Govinda Maharaj falava, qual a vantagem de você levitar do chão? Meio metro, 1 metro, o que for. Qual a vantagem? Nenhuma. Só vai prejudicar a devoção porque você vai ficar com o ego muito alto. Então temos que ter cuidado com o ego. Então os siddhis não levam a lugar nenhum. Ela tinha o siddhi e aí ela conseguiu, através de toda essa história, ela seguia o Senhor Yamaraj e aí ele falou se ela queria alguma bênção
tudo material, claro, porque o seed dela era material. E ela pediu para os dois, o sogro e a sogra, enxergarem que eles eram cegos, aí toda a história foi contada, e depois ela queria o reino de volta para eles, e aí ela queria 100 filhos, e como que ela era muito casta, como é que ela ia ter 100 filhos se o marido morreu? E aí o senhor Amaraj ficou numa saia justa, ele prometeu, e aí ele foi conversar com o Senhor Supremo, ele foi pedir autorização, o aval de quem manda, na verdade. Né? E aí foi dado esse aval para o marido voltar para o plano material, para o marido não abandonar o corpo. Isso aí é uma história, agora a Srila Siddhar Maharaj vai explicar o porquê, mas ela conseguiu isso, mas não passa do mundo material, ela não conseguiu nada transcendental, ela só conseguiu algo material. O marido de volta no corpo dele, mas também é temporário, não é eterno. Então, durante um período, ele vai ficar lá até ela ter os 100 filhos, né? Pelo menos 100 anos, ou um pouco menos, se ela engravidar uma gravidez em seguida da outra, mas isso não tem nenhum benefício transcendental. Isso é apenas algo material, que não é o nosso foco da Bhakti Yoga. A ideia geral por trás da história de Savitri é que, se obtivermos algum apoio de uma esfera superior, esse apoio prevalecerá sobre todos os mandatos impostos pelo plano da mortalidade. Se obtivermos um lugar em Goloka, não poderemos ser detidos neste mundo material. Quando Tulasi Devi pode nos conceder um lugar lá, então, por que deveríamos desperdiçar nossa prece a ela pedindo, por favor, limpe a sujeira sobre a qual estamos de pé? Isso é autodecepcionante. Portanto, deveremos sempre orar aos servos superiores pelo serviço mais elevado ao Senhor. Não nos importa onde possamos estar, esse problema será automaticamente resolvido. Se conseguirmos uma nomeação superior dentro da morada divina, então, automaticamente, não poderemos ser detidos aqui. Então, essa história foi contada por Srila Siddhar Maharaj justamente para nos dizer que teve o aval superior. Senão, não aconteceria o que ela queria. Por mais sede que ela tivesse, teve o aval superior. E aí o marido conseguiu voltar para o corpo. E ela satisfeita com o mundo material. Mas, como é dito aqui, se tivermos a vontade superior de nos levar para a Goloka Vrindavana, para o mundo transcendental, não ficaremos aqui. Quando Krishna quiser nos levar para o mundo transcendental, nós iremos. É a vontade dele. E por que pedir por algo aqui no mundo material, se podemos pedir por algo transcendental, por Goloka Vrindavana, para o Guru, para o mestre espiritual? Então, esse é o foco, por isso que foi contado essa história. Srila Siddhar Maharaj, para dizer que tudo depende do plano superior, não depende de nós. O caminho não é ascendente, o caminho é descendente. O que quer dizer isso? Não adianta a gente ficar fazendo. Se Krishna não quiser, não teremos o progresso. Mas claro que Krishna quer. Isso daí é dito porque o caminho é descendente. Krishna que vai autorizar. Como o Srila Siddhar Maharaj fala, nós fizemos o passaporte, mas temos que ter o visto. E quem dá o visto é Krishna. Quando fazemos a prática devocional, conseguimos o passaporte. Mas Krishna vai ver realmente, ele vai nos testar muito através de Maya. Maya é uma discípula de Krishna exemplar. Ela faz o serviço exemplar. Ela vai sempre querer nos tirar do serviço devocional. Através do quê? Através dos sentidos. Ela sabe qual é o nosso ponto fraco. Kana que caminha e pratista. Ela sabe qual é riqueza, companheiros e pratista, fama e poder. Ela sabe qual que é o nosso ponto fraco. Ela vai tentar nos tirar da devoção.
Por quê? Porque Krishna faz isso para saber se realmente queremos servi-lo ou queremos continuar a desfrutar. E Srila Acharya Maharaj fala, enquanto tivermos uma gota de desejo material, não iremos para o mundo transcendental. Uma gota de desejo material. Claro que ainda temos, todos nós temos muitos desejos materiais, mas o processo de Bhakti Yoga, seguido por um mestre fidedigno, que é o capitão do barco, e como foi dito, o mestre autêntico é o capitão do barco, e Krishna dá o vento para esse barco ir para o mundo transcendental. Se tivermos isso, o mestre fidedigno, e seguirmos o que ele fala, iremos para o caminho transcendental. Aí ganharemos o visto de Krishna. Mas ele vai nos testar muito antes disso. O caminho não é fácil. Quanto mais evoluirmos espiritualmente, quanto mais Maya nos ver servindo Krishna, mais Maya vai querer nos tirar do caminho. Enquanto estamos servindo ela, porque o desfrute dos sentidos é servir Maya, ela não está preocupada, porque estamos afundados, atolados, estamos no buraco do desfrute dos sentidos. Ela não está preocupada com a nossa alma, mas quando ela começar a ver que estamos servindo Deus puramente, através do Guru, do devoto fidedigno, ela vai nos provocar, ela vai nos dar tudo o que queremos material, para ver se realmente queremos Deus ou queremos continuar na roda do Sansara, no desfrute material. Então, Krishna faz isso, e aí quando ele ver que realmente queremos somente servi-lo, Sharanagati, a entrega total a ele, Sharanagati, a entrega total e a confiança total nele, que ele vai nos conduzir da melhor forma possível, entregar tudo para ele. Como diz Srila Acharya Maharaj, nós pedimos proteção para Krishna, proteção. Tem algumas pessoas que colocam o Senhor Jagannatha na frente de casa, a foto do Senhor Jagannatha na sua casa, a foto do Senhor Jagannatha no seu carro. Tem pessoas que tatuam o Senhor Jagannatha no corpo. Primeiro que não devemos considerar o Senhor Jagannatha o Senhor Universal como nosso empregado, como nosso servo. Será que é correto pedir para Krishna, para o Senhor Jagannatha, ficar olhando nossa casa, ficar olhando nosso carro, tomar conta do nosso carro? É uma visão totalmente errônea essa. Algumas pessoas fazem, por quê? Porque estão encobertas por Maya. Então, mas não temos que ter essa concepção. Temos que ter a concepção que Krishna, ele vai nos dar o aval se fizermos o serviço a ele. Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Sem Nityananda Prabhu não chegaremos em Mahaprabhu. Então, esse é o caminho. Mas só limpando a alma através de um guru fidedigno conseguiremos fazer isso. Cantando o santo nome, como eu falei no início. Jivedoya Nameruti Vaishnava Seva. Por isso que Krishna gosta, o que Krishna gosta mais? Que cantemos o santo nome ou que preguemos sobre ele, que falamos sobre ele? Que falamos sobre ele. É o que ele gosta mais. Se você tiver que fazer a opção entre cantar o santo nome e pregar, o nosso caminho não é de Babaji. Nós temos no nosso Parampará, na sessão discipular, 2 Babajis. Gorakshora Das Babaji Maharaj e Jagannatha, Jagannatha Das Babaji Maharaj. Temos 2 Babaji, mas a nossa linha não é de Babaji. Eles cantavam o dia inteiro Mahamantra Hare Krishna. Eles não saíam para pregar. Eles não queriam discípulos. Mas a nossa filosofia é pregar o santo nome, distribuir a consciência de Krishna. Isso é Jivedoya. E aí vem Namiruti, aí sim, cantar o santo nome com prazer, gradativamente. E Vaishnava Seva, esse é o nosso processo. Então, vamos continuar a leitura. Espera aí que parece que tem uma pergunta. Tem uma pergunta da Alessandra. Qual é o mantra indicado para oferta, para oferecer as coisas a Deus? Então, Alessandra,
na sua casa, não precisa de mantras, de muita regra, de muito regulamento. No templo tem vários mantras, na verdade, para você oferecer a boga, né, a comida no templo, no altar, ou a flor, o que for. A flor tem o mantra da flor, a comida tem o mantra. Você tem que ter a segunda iniciação, porque depende da deidade que está no altar. Você canta algum tipo de Gayatri, depende da deidade que está no altar. Então, quais são os Gayatris? Tem o Brahma Gayatri, que somente o homem canta. A mulher não precisa cantar esse mantra. O homem canta esse mantra porque ele tem o cordão de Brahmani. A mulher não precisa do cordão de Brahmani. Então o homem canta esse Brahma Gayatri. Aí tem o Guru Gayatri. Tem o Gaura Gayatri, que é o mantra de Mahaprabhu. Gayatri de Mahaprabhu. Tem o Krishna Gayatri. Tem o Radha Gayatri, que é o Gayatri de Shrimati Radharani. Tem o Bija Gayatri, que é a semente. Bija quer dizer semente. E tem o Kama Gayatri, que é a linha que cantamos, a última, tanto os homens como as mulheres. Kama quer dizer desfrute, luxúria. Então é para retirar a luxúria. Então, para entrar no altar de um templo, você vai ter que ter a segunda iniciação. Mas na sua casa não se preocupe com mantra. Ofereça com o coração. Krishna quer o seu coração. Krishna não quer o mantra, Krishna não quer nada. Claro que no templo é diferente, mas Krishna quer o seu coração. Ele vai ver que você, de repente, não tem nem a primeira iniciação, às vezes, não tem a segunda iniciação, mas você tem a vontade. Você fala, eu quero oferecer essa água antes de tomar para Krishna. Eu quero oferecer essa fruta antes de comer para Krishna. Eu quero oferecer essa comida, desde que não esteja carne, ovo, carne de qualquer tipo, e ovo para Krishna. E Krishna vai aceitar. Se você tiver um galinho de Tulasi, aí ele aceita. Aí é mais fácil de Krishna, de você ter certeza que ele está aceitando. Quem não tem Tulasi em casa, né, essa planta que veio do mundo transcendental, essa alma, está na forma de uma planta, você pode oferecer com galinho de Tulasi. Quem não tiver Tulasi em casa, é que você está na Noruega, fica bem longe do Brasil, né, de São Paulo. Mas eu tenho vários galhos de Tulasi. Mas aí você também não precisa oferecer com o galho de Tulasi, ofereça com o seu coração. Olhe para o prato, olhe para o copo, de preferência, já que você quer aumentar o padrão de adoração que você está fazendo, ou você vai começar a fazer, procure então ter um copo só para a deidade. Um copo, um pratinho, um prato só para a deidade. Se você colocar a comida em combuquinhas separadas, a combuquinha só para a deidade. Né? Já é um nível mais elevado de padrão. Você não vai colocar o que você põe à boca no mesmo prato, você oferece no mesmo prato, no mesmo copo para Deus. Deus é supremo. Mas se você não quiser esse padrão mais elevado, pode fazer de qualquer forma. Como eu falei, importante é o coração. Mas quanto mais você faz querendo agradar Krishna, mais ele vai aceitar. É como uma mãe que faz alguma comida para o filho. Ela vai fazer a comida para o filho que ela gosta ou que o filho gosta. Como Krishna. O filho vai comer a comida que você fez que você gosta, sim, mas se você fizer a comida que ele gosta, ele vai ficar mais feliz. E Krishna também, quanto mais você aumenta o padrão, mais feliz ele vai ficar. Mas não se preocupe com mantra, não se preocupe com isso. O importante é você já ter a vontade de oferecer. Isso daí é muito importante. Lowlian, a vontade devocional é a coisa mais importante que tem. Tem uma outra pergunta aqui. Andréia Amirita. Sobre a aula de ontem. Sobre o karma. Ela está falando que eu disse que Deus não perdoa. Não, em nenhum momento eu falei isso. Que Deus não perdoa. Se Deus não perdoa, onde entra a Peraí. Só um minutinho. Que entrou outra pergunta e saiu do lugar aqui. Se Deus não perdoa, onde entra a misericórdia? Se tenho que pagar o karma, onde está o perdão? Então, é uma confusão nossa, né? O karma não é muito fácil de compreender, mas os gurus deixam muito bem claro isso. O perdão de Deus não é perdoar nosso karma. Srila Siddhar Maharaj, ontem na aula, eu posso te passar por escrito esse livro, você vai ler atentamente.
O perdão de Deus, a misericórdia, a graça de Deus é que cumpramos o karma. A graça de Deus é que Ele dá a oportunidade de nós cumprirmos o karma. Se fizermos o sofrimento para alguém nas vidas anteriores, alguma alma, Ele dá a oportunidade agora de cumprirmos o karma. Esse é o perdão dele, para não ficar com dívida com Ele. A graça dele, o perdão dele, a misericórdia de Deus é fazer com que nós cumpramos o karma aqui. Ele não tira o karma de ninguém. Por isso que foi dito ontem na aula, Srila Siddhar Maharaj comenta que a canção da Tulasi, a Tulasi ela tira os nossos pecados, mas tem uma parte da canção que os grandes gurus, as grandes almas, os grandes sadhus, eles não cantam essa parte. Porque não temos que pedir para tirar o nosso sofrimento. O sofrimento é a bênção de Deus. Essa é a misericórdia de Deus. A visão material não é a visão transcendental. Nós temos a consciência material ainda. Quem tem a consciência transcendental, a consciência de Krishna pura, são os gurus fidedignos. E Srila Siddhar Maharaj está falando isso. Ele fala que Deus ele vai nos dar justamente o sofrimento. É benéfico para a nossa alma? Sim. Não é benéfico para o nosso corpo, mas é benéfico para a nossa alma. O perdão de Deus é justamente quando Ele nos dá o sofrimento, porque vamos tirar a dívida que tínhamos. Quando comemos carne, quando fazemos qualquer alma sofrer, vamos ter que cumprir esse sofrimento na próxima vida, nas próximas vidas. Aonde? No mundo material. Por isso que reencarnamos no mundo material. Então, a misericórdia de Deus, a misericórdia de Krishna, é dar essa oportunidade. Agora, a misericórdia dele mesmo, através, como eu falei no início da aula e foi dito ontem, a misericórdia, quando Krishna realmente quer dar a misericórdia, ele se divide em 5 personalidades, que é o Panchatattva. Eu já falei isso hoje, não sei se você estava aí na hora que eu falei. Então, quem é o Panchatattva? Mahaprabhu, a suprema personalidade de Deus, com a auréola e o coração de Srimati Radharani. Nityananda Prabhu, o irmão dele, que é a misericórdia personificada. Nityananda Prabhu é mais misericordioso do que Mahaprabhu. E Mahaprabhu é mais misericordioso do que Krishna. Nityananda Prabhu, que do Dwapara Yuga era Balarama, Nityananda Prabhu é mais misericordioso do que Balarama. E aí quem continua no Panchatattva? Advaitacharya. Advaitacharya é o Mahavishnu. Aí temos Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit é a reencarnação de Srimati Radharani, sem o coração e a auréola, porque está com o Mahaprabhu. E temos também Srivasacharya. Então, quando Krishna quer nos dar a misericórdia, ele envia essas 5 personalidades. E nós somos muito afortunados, porque nós temos Mahaprabhu nessa Kali Yuga. Mahaprabhu só vem a cada 72 Kali Yuga. Cada 72 ciclos de yugas, então, portanto, cada 72 Kali Yuga, ele não vem em toda Kali Yuga, Mahaprabhu vem cada 72 Kali Yugas. Nós somos muito afortunados, nós temos muita misericórdia de estarmos agora num corpo humano, na Terra, com Mahaprabhu tão próximo de nós. Isso é misericórdia. A misericórdia não é tirar o nosso sofrimento, isso daí é uma visão das outras filosofias. A nossa filosofia, a real filosofia de Deus, o Bhakti Yoga, a devoção a Deus, a misericórdia dele, o perdão dele não é tirar o nosso sofrimento, muito pelo contrário. Por isso que é dito no Bhagavad Gita que o que é dia no mundo transcendental é noite no mundo espiritual e vice-versa. A nossa concepção material é totalmente errônea, é o inverso. Então, não sei se eu fui claro, mas o perdão de Krishna, claro que ele é misericordioso, mas mais misericordioso que ele são o Panchatattva, Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. E nós estamos perto dele. Então, não temos que pedir para tirar o nosso sofrimento, temos que cumprir. Fizemos uma dívida, estamos com saldo negativo e temos que pagar isso. Não temos como ir para o mundo transcendental se tivermos karma. O ruim é o bom. Quando temos karma, ruim ou bom, voltamos para o mundo material para cumpri-lo. Então, Krishna deu a misericórdia para nós todos, como agora a pandemia, falei isso ontem, a pandemia é uma limpeza geral das almas que estão no corpo humano.
todas as almas. É uma limpeza geral que Krishna achou necessário. Estamos tirando muito sofrimento que fizemos para as outras almas. É um karma coletivo. O coronavírus, o Covid-19 é um karma coletivo. Krishna está limpando muito, todos. Uns mais, outros menos. Depende do que você fez. Quem está sofrendo mais com o Covid fez mais ações ruins nas vidas anteriores. Deixou mais almas sofrerem. Quem está sofrendo menos ou quem não tem sofrimento nenhum com o Covid, apesar que todo ser humano está com algum sofrimento com o Covid, só de ficar trancafiado em casa, isso daí tudo, a economia, a pessoa vai ganhar menos dinheiro, já é algum prejuízo, algum sofrimento. Mas tudo depende do nosso karma. Então, não sei se eu fui claro para a sua pergunta. Claro que Krishna é misericordioso, claro que Krishna perdoa, ele está dando o perdão dele através do sofrimento. É difícil compreender, porque nós temos a ideia material das coisas, nós não temos a visão transcendental. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu respondi toda a pergunta da Amrita Didi. Se Deus não perdoa, onde entra a misericórdia? Isso eu já falei. Se tem o que pagar o karma, onde está o perdão? Então, já respondi isso, né? A sua pergunta, creio que, se você não entendeu, eu posso explicar melhor depois. Agora a pergunta é da Andréa. Outra pergunta da Andréa, que é a Amrita Didi. No passatempo de Jesus, um grande avatar que ele foi. Então, aí já tem uma confusão. Jesus não é o avatar de Deus. É dito no cristianismo que ele é um filho de Deus. O filho não é avatar. Já começa por aí a confusão, né? A concepção. Se você quiser saber sobre Jesus, a visão de Srila Siddhar Maharaj, você leia o livro A Busca por Sri Krishna na Realidade do Belo. Ele dá um capítulo total, um capítulo inteiro, ele conversando com cristãos sobre Jesus Cristo. Ele foi aqui, peraí. Toda vez que eu estou lendo e entra outra pergunta, pula, então aí eu me perco um pouquinho aqui, só um minuto. Num passatempo de Jesus, achei de novo aqui. Ele foi aqui, um grande avatar, tá? Que ele foi aqui, em sua passada pela terra. Disse Jesus, pregado na cruz, a Elias ou Barrabás: em verdade te digo, ainda hoje, tu estarás comigo no reino dos céus. Então, neste passatempo, aí houve o perdão para os dois bandidos, entende? Então, na verdade, outra coisa, a Amrita Didi, o céu que ele fala é o céu material. O céu que ele está falando são os planos celestiais, não é Vaikunta, não é o mundo transcendental. Porque se você fizer uma ação boa, como é pregado no cristianismo, você vai para no máximo em Satyaloka. Você não vai para o mundo transcendental, você vai cumprir karma bom. Então, Jesus aqui, no caso, ele falou para os dois, ele deu perdão, né? Jesus, enfim, né? Pelo menos o cristianismo fala que ele é o Filho de Deus, é um devoto que estava com Deus. Ele veio para dar a filosofia cristã para o planeta Terra. Então, ele pode ter dado perdão, claro, para os dois, mas eles não vão para o mundo transcendental, eles vão para os planos celestiais. É outra visão de céu. A visão do céu que temos, Gaudiya Vaishnavismo, esse céu que é dito no cristianismo é o céu material, não é eterno. São 7 planos materiais.
Não é eterno. Vaikunta, você não vai para Vaikunta se você não servir, não estiver em Sharanagati. Eu duvido que esses dois, o Barrabás e o outro aqui que você falou, e o Elias, duvido que eles estavam em Sharanagati. Porque a pessoa que está em Sharanagati, ela tem algumas características que eu falei outro dia também. A pessoa que está em Sharanagati, entrega total e rendição a Deus. Primeiro que ela não vai crucificar ninguém, ela não vai fazer nada de ruim para ninguém. Ela é equânime. Se você xingar ela ou agradar, ela é igual. Se ver uma pepita de ouro no chão, uma pedra normal, um torrão de terra, ela vai agir igual. Esse é um dos sintomas de Sharanagati, né? De ser equânime. E claro que eu não tenho certeza, mas pelo que é dito sobre eles, Barrabás e o outro, eles não estavam em Sharanagati. Não tem como ir para o mundo transcendental sem estar em Sharanagati, entrega total. Se você tiver uma gota de desejo material, você não tem como ir para o mundo transcendental. Então, é muito difícil. É muito pouco provável que os dois estivessem nesse nível. Então, Jesus levou eles, se perdoou e falou isso, ele ia levar eles para o céu, é o céu material, um dos 7 planos acima da Terra. Não sei se eu fui claro com você. Essa é a visão Gaudiya Vaishnava, entendeu? Eu não estou falando aqui sobre cristianismo, a visão do cristão, a visão do budista, a visão do islã, a visão enfim, a visão Gaudiya Vaishnava. Nós falamos sobre Gaudiya Vaishnavismo. E nós seguimos o que os nossos gurus falam. Então, se você quiser uma visão melhor sobre Jesus Cristo, de Srila Siddhar Maharaj, como eu falei, tem um capítulo inteiro de Srila Siddhar Maharaj falando sobre Jesus Cristo, né? E o que eu passo aqui não é a visão misturada com o espiritismo, não é a visão misturada com o cristianismo, com nada. É o que os gurus estão falando, o nosso Parampará, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, Srila Siddhar Maharaj, como Srila Acharya Maharaj falou na descrição do que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele fez um fosso, ele fez um obstáculo para que as outras filosofias não nos contaminassem, não entrassem na nossa mente. Ele fez uma separação. O fosso, né? O fosso eu já expliquei, é tipo uma vala grande que você não consegue com que nada se aproxime. Então, nós estamos seguindo os gurus da nossa missão, nós estamos isolados dos outros conceitos. Temos que focar o que Srila Siddhar Maharaj falou, o que Srila Govinda Maharaj falou e o que Srila Acharya Maharaj está falando, que é o conceito de Mahaprabhu e os seus associados. Se nós estivermos misturando as coisas, um conceito com outro conceito, é como o Srila Acharya Maharaj fala, se você fizer 40 furos, você quer encontrar água no terreno, se você fizer 40 furos de 1 metro, você não vai encontrar água. Se você fizer um furo de 40 metros, você vai encontrar água. Temos que focar. Se a pessoa escolhe o Gaudiya Vaishnavismo, se escolhe o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, a missão que pertencemos, temos que focar nisso. Não em outras escrituras que não são Gaudiya Vaishnavas. Por quê? Porque Srila Govinda Maharaj leu a Bíblia inteira, mas ele tinha como separar o que é a filosofia nossa e a dos outros. Senão vamos começar a misturar as coisas. Isso é muito perigoso, a mistura. Vamos começar a pregar de repente, né? Porque existem algumas filosofias que acreditam que nós voltamos na reencarnação, eles acreditam em reencarnação, mas eles acreditam que voltaremos sempre na mesma família. E se você começar a ler tudo e não tem a fé muito forte, você não tem... Quando eu digo você, não é você não, Amirita, é qualquer pessoa, entendeu? Se a pessoa não tiver a fé forte e começar a ler sobre tudo, ela vai começar a misturar. E aí na hora de pregar, ela vai pregar algo que não é o Gaudiya Vaishnavismo. Né? Então temos que ter esse cuidado, ler por isso que estamos lendo os livros da nossa missão, de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, e futuramente os 4 livros que a Acharya Maharaj nos fez, ele escreveu. Então precisamos que alguém traduza para que possamos lê-lo. Não sei se eu fui claro, mas qualquer coisa a gente pode conversar melhor depois, no inbox.
Só um minutinho que eu vou procurar onde estava. Tem várias perguntas aqui. Ah, tá. Aqui. Essa aqui foi respondida já. Outra pergunta da Amirita. O karma pode ser transformado através de serviço devocional? Não. E ao cantar dos santos nomes de Krishna? Não, Amrita. Karma é uma coisa, mérito espiritual é outra. Eu tenho um exemplo muito bom que eu escutei de um devoto que viveu 3 anos com Srila Govinda Maharaj, Bhaktabandha Prabhu, ele é do México, e ele serviu Srila Govinda Maharaj 3 anos do lado da cama dele, fazia massagem nos pés de lótus de Srila Govinda Maharaj. Durante 3 anos ele fez isso. Imagina a fortuna espiritual que ele ganhou, o mérito espiritual que ele ganhou de estar lá. Então ele falou que uma vez Srila Govinda Maharaj estava sentado no seu asana em Navadvipan, e aí chegou uma pessoa americana, um americano chegou e colocou uma mala, tipo aquela 007, né, que o pessoal falava, uma mala cheia de dólar, do lado de Srila Govinda Maharaj. Na hora que Srila Govinda Maharaj viu aquilo, Srila Govinda Maharaj era um devoto puro. O devoto puro é Deus. A parte absoluta dele é Deus. A parte relativa ele usa óculos, ele vai no banheiro, ele escova o dente, ele come. Mas a parte absoluta dele, ele é Deus e não é Deus. É a Chincha Beda Beda, inconcebível. É e ao mesmo tempo não é. Então ele viu o devoto e aquela mala, ele já sabia de onde vinha aquele dinheiro. E aí ele olhou assim, ninguém sabe o que ele pensou, claro, mas aí ele pegou a mala e puxou do lado dele. E aí quando essa pessoa americana foi embora, os devotos mais próximos dele perguntaram, e o Bhaktabandha estava do lado, ele presenciou isso. Os devotos perguntaram, mas Gurudeva, esse dinheiro é um dinheiro contaminado, ele veio de alguma coisa ilícita. Aí Gurudeva olhou e explicou para eles, então, ele usou esse dinheiro ilícito para dar para Krishna, para dar para a missão que vai usar na consciência de Krishna. Vai usar, Srila Govinda Maharaj usou esse dinheiro para divulgar o santo nome, para divulgar a consciência de Krishna. Então ele ganha um mérito espiritual por aquilo, ele ganha o Sukriti, por ter doado. Se ele tivesse usado aquilo para o desfrute material dele, além dele ter feito algo ilícito, que algumas almas sofreram com aquilo, ele ainda ia cumprir mais karma ruim por estar desfrutando daquele dinheiro. Então, pelo menos ele deu para a missão, ele deu para a consciência de Krishna. Ele ganhou mérito espiritual por aquilo. Aí Srila Govinda Maharaj falou, mas o karma que ele cometeu ruim para ganhar esse dinheiro, isso ele vai ter que cumprir nas próximas vidas. Então, karma é uma coisa, mérito espiritual é outra. Não podemos confundir, não é porque isso é uma das... E quando cantamos o santo nome, como você diz, para tirar o karma ruim, para tirar o karma, não sei se é bem isso que você diz, né? Se eu compreendi corretamente, mas se for esse o caso, deixa eu ver de novo a pergunta, para não falar besteira. O karma pode ser transformado através de serviço devocional? Já respondi, não. E ao cantar dos santos nomes de Krishna, então... eu compreendi corretamente. Uma das ofensas ao santo nome é você cometer um pecado e cantar logo em seguida, ou enfim, você cantar depois para tirar esse pecado. É uma das ofensas ao santo nome. Não devemos fazer isso. Eu fiz algo errado, eu vou cantar o santo nome para livrar isso. Não. Isso é uma das ofensas ao santo nome. E cantando os santos nomes com ofensas, não teremos o resultado. Então, karma é uma coisa, mérito espiritual é outra. Não, como eu já falei antes, nada vai tirar o seu karma ruim ou o seu karma bom que você cometeu. Isso vamos ter que voltar na próxima reencarnação. Não sabemos aonde, se é no plano terreno, se for no plano terreno, se vai ser no corpo humano. Se for no corpo humano, não sabemos em que país, em qual condição vamos vir. Não sabemos de nada disso. Somente as ações vão nos levar para o próximo corpo humano. Mas quem decide isso é Krishna. Na verdade não é Krishna, é o Senhor Yamaraj, como foi dito. Né?
os representantes de Krishna que decidem isso. Então ele vai decidir qual vai ser o próximo nascimento, quando você vai abandonar o corpo no seu próximo nascimento, tudo isso. Então não podemos confundir os conceitos, por isso que eu falei, o foco é ler somente Gaudiya Vaishnavismo e o que os nossos gurus indicam. Senão vamos ficar perdidos. Por isso que é dito para não lermos o Bhagavatam sozinho. Srila Siddhar Maharaj fala isso também, e Srila Acharya Maharaj na descrição do que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, tem um tópico lá que ele fala, se eu não me engano é o 12º, eu prestei atenção nisso porque é importante. Você ler o Srimad Bhagavatam sozinho, sem uma autoridade do lado, você vai ficar em cima do fio da navalha, como é dito, em cima da linha. Você pode ir para um lado ou para o outro lado, a sua mente pode levar para a adoração a semideuses, a sua mente pode levar para você a fazer sacrifício de animal, a sua mente pode levar para o caminho que não é servir Deus, não é Bhakti Yoga. E não é Bhakti Yoga da era de Kali Yuga, porque Bhakti Yoga depende da era, muda o processo devocional. Então temos que tomar cuidado com isso. Vamos ler o básico, como eu falo sempre, vamos focar no alicerce. Não adianta queremos ter um porcelanato de R$300 o metro quadrado, uma torneira de R$5.000 a torneira dourada, né? Folhada a ouro, ou de ouro mesmo, que nem existe alguns hotéis lá em Dubai, mas não temos que focar no acabamento, temos que focar na base. A base é importante. E a base são os livros introdutórios, do que Srila Siddhar Maharaj está falando. Já lemos a orientação afetuosa, que é um introdutório, já lemos o conforto do lar, agora estamos lendo esse. Esse não é tão introdutório. Srila Siddhar Maharaj ele vai falando cada vez mais a realidade para nós. Ele vai nos dando a verdade. A verdade nem sempre é bem aceita por nós. Por quê? Porque nós temos o ego. A verdade nem sempre é bem aceita, porque a verdade às vezes é dura. Normalmente a verdade é dura. A verdade não é passar a mão na cabeça de ninguém. Não é essa a função do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Srila Siddhar Maharaj não fundou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati em 1941 para passar a mão na cabeça de ninguém. É para dar a verdade, para falar a verdade, porque ele também diz que a meia-verdade é pior que a mentira. Então temos que focar nisso, focar na Bhakti Yoga, no processo devocional. É como é dito também, um passatempo, sobre Arjuna e os seus irmãos, os Pandavas. O Instagram saiu de novo do ar, eu vou conectá-lo novamente. Só um minuto. Esse é um processo de treinar a tolerância, porque quem está no Facebook provavelmente fala, poxa, isso é chato, toda hora ele para e vai, toda hora não, né, mas cada 60 minutos. Mas temos que treinar a tolerância. Pronto, não foi nem tão difícil assim. Já está conectado novamente com o Instagram. Então, como eu estava falando, Krishna chega para Arjuna, para os Pandavas, os 5, né, os 5 irmãos, e fala, você está olhando aquele pássaro? E aí os irmãos falam, sim, estamos vendo. E o que você está vendo quando você olha para o pássaro? Aí eu não lembro direito, mas um falou, eu estou olhando para o rabo, o outro falou, estou olhando para a cabeça, o outro falou, estou olhando para o bico, estou olhando, né? E aí a Arjuna, estou olhando para a árvore, né? O foco, não tem foco nenhum, está olhando para a árvore em vez de olhar para o pássaro. E aí a Arjuna falou assim, eu estou olhando para o olho do pássaro, esse é o foco. Temos que ter o foco é Bhakti Yoga, quem é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ou quem está pretendendo entrar, falando nisso, vamos ter iniciação, logo teremos iniciação de 3 pessoas com Srila Acharya Maharaj aqui no templo, não importa que estamos em pandemia, mas vamos colocar máscara, fazer todo o possível para não termos contaminação com o outro, se alguém estiver contaminado com Covid, mas vamos logo quando o Srila Acharya Maharaj vai dar a resposta e vamos fazer a iniciação. Então, se estamos nessa missão, temos que focar nos gurus da nossa missão. Temos que focar nos livros deles, o que eles estão nos orientando, o sadhana diário que eles estão nos orientando.
Não sei se foi claro, Amita, você já fez várias perguntas. Se eu não conseguir responder alguma, como eu falei, a gente pode conversar em box. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem outra pergunta. A Samantha fez uma pergunta. Por favor, receba meus andavates e tal. Samantha, você falou, aproveitando sobre o Panchatattva, né? Você quer saber sobre Vasadi, Srivasadi. Srivasadi não pertence ao Panchatattva. Você pode escrever quem é Srivasadi, talvez eu conheça por outro nome. Vou ficar aguardando você escrever. Enquanto ela está escrevendo, Srila Siddhar Maharaj, ele está sendo, nesse livro, como eu falei, não é um livro introdutório, então ele está abordando temas assim. Mais para frente ele vai falar que o processo devocional não é fácil. O processo devocional, na verdade, ele começa meio amargo, depois ele vai se tornando doce, doce, madura, 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 ele vai se tornando mais doce, mais doce. Conforme formos limpando a nossa mente, conforme formos, primeiro a limpeza na mente, depois vamos limpando a consciência, depois vamos limpando o ego, depois vamos entrar na alma. Quando começarmos a limpar a alma, aí vamos começar a ter a consciência. Claro que no início, a consciência de Krishna. A limpeza da alma vai fazer com que a Minaya descenda, a verdade descenda. Então, gradativamente, vai se tornando doce o processo. Porque o processo não é ruim, o processo é agradável. Uma vez foi perguntado o pai de um sannyasi, que já abandonou o corpo, ele virou para o filho e falou uma vez, o filho estava lá na Índia, e ele virou para o filho e falou: filho, o que você está fazendo? E aí o filho pegou e falou assim: estou varrendo o templo. Aí o pai com a visão materialista virou e falou assim: poxa filho, mas você está tantos anos na missão, sei lá, 10, 15, 20 anos ou mais, você ainda está varrendo? A visão materialista do pai, né? E aí o filho falou: pai, eu estou servindo Deus. E aí o pai começou a discutir, enfim, né? O pai não aceitava. Aí o pai falou: o que você acredita não existe. Isso tudo é uma invenção, isso daí não existe. Essa era a consciência do pai dele. E aí ele falou: pai, mesmo que tudo isso for uma invenção, que tudo isso não exista, que a minha fé, que tudo isso exista, claro, mas mesmo que tudo isso aí é uma invenção, do jeito que o senhor está falando, eu sou feliz. Nessa vida eu estou servindo dessa forma, eu estou varrendo aqui, eu estou feliz de varrer o templo. Então o processo é doce. Claro que o objetivo final, prema, amor puro por Deus, e ir para o mundo transcendental é muito, muito, muito doce. Mas o processo devocional, sadhana diário, também é doce. Se você estiver fazendo da forma correta, sem ofensa, tendo o olhar de abelha, não o olhar de mosca, você vai ter essa doçura, você começa a gostar do que você está fazendo. Mas é claro que nós temos a fé no nosso Guru, e o nosso Guru fala que existe o plano superior, que existe o mundo transcendental, que aqui não é nosso lar. Mas mesmo que isso tudo fosse uma invenção, que não é o caso, também seria doce, porque fazemos o que gostamos. Senão não estaríamos fazendo isso. Se não gostássemos disso, não estaríamos fazendo. Algum gosto superior temos. Algum gosto superior mais do que o gosto material nós temos.
Então, só para comentar isso, deixa eu ver se foi respondido, se foi comentado aqui. Então, ó, Samantha, o Panchatattva, na verdade, quando a gente fala se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, se Advaita Gadadara, Shivasada de Goura, Bhaktavrinda. O Bhaktavrinda não é do Panchatattva. Panchatattva quer dizer 5. Pancha é 5. Pancha quer dizer 5. Tattva são as 5 realidades, as 5 verdades. A expansão de Krishna, como eu falei, quando Krishna quer dar a misericórdia, ele se divide no Panchatattva. Quem são os 5 do Panchatattva? Mahaprabhu, a ISKCON, né, outra missão, fez um desenho do Panchatattva assim, né, muito bonito, por sinal. O artista que fez aquilo era muito habilidoso. E aí ele fez Mahaprabhu central. Aí ele colocou do lado direito de Mahaprabhu, nós olhando, seria do lado esquerdo nosso, mas do lado direito de Mahaprabhu, ele colocou Nityananda Prabhu, que é o irmão de Mahaprabhu, é o segundo. Aí, do outro lado de Mahaprabhu, do lado esquerdo dele, ele colocou Gadadhar Pandit, que é Shrimati Radharani. Né? É Shrimati Radharani. Depois ele colocou novamente, do lado direito de Mahaprabhu, Advaita Acharya, que é o Mahavishnu. Advaita Acharya é um dos, ele, Namacharya Silahadasa Kura, que não faz parte do Panchatattva, mas um devoto muito querido de Krishna, de Mahaprabhu, e ele colocou eles para ficar pedindo para que Mahaprabhu viesse na Terra novamente. Eles que ficaram pedindo. Aí, voltando do outro lado, tem Shrivasacharya. Então, aí termina os 5 do Panchatattva. Pancha quer dizer 5. Então, Bhaktavrinda, ou outro nome que você colocou, só um minuto que eu vou ver, que eu não lembro, Vasadi, alguma coisa assim. Não faz parte do Panchatattva. É o mantra que cantamos, o Panchatattva que tem, mas não, ele não faz parte do Panchatattva. Só um minutinho. Srivasadi, ela está falando. Então, não faz parte do Panchatattva. Bhaktavrinda, Bhakta é o devoto. É um Bhakta, é um devoto de Krishna, um devoto de Deus. Vrinda, na verdade, é o mundo transcendental, Vrindavana. Né? Então, esse é um mantra que falamos no final, quando todo o início do Arati cantamos esse mantra. Antes de cantar a Japamala, cantamos o Panchatattva Mantra. Por quê? Por que cantamos o Panchatattva Mantra? Porque eles vieram dar a misericórdia para nós, justamente. Krishna dando a misericórdia para nós através dos seus 5 associados queridos, na verdade os 4 associados queridos, e ele mesmo, que é o próprio Krishna, Srimad Mahaprabhu. Então, cantamos, antes de começar a cantar a Japamala, cantamos o Panchatattva Mantra. Isso é muito importante, para pedir misericórdia. Por isso que falamos antes também, Bhajan Shri Krishna Chaitanya. Bhajan, o que quer dizer Bhajan? Bhajan não é só cantar. Alguns pensam que Bhajan é cantar. Bhajan quer dizer misericórdia, serviço devocional. Bhajan Shri Krishna. Então estamos pedindo serviço devocional, estamos pedindo misericórdia ao cantar o Mahamantra. Antes de cantar, começamos com isso. E toda a volta da Japamala, alguns devotos fazem isso, eu faço isso. Toda a volta da Japamala, antes de voltar, eu canto de novo o Panchatattva Mantra. Não é obrigatório, mas alguns devotos fazem isso. Eu creio, não sei se eu respondi direito, se a pessoa ficou com mais alguma dúvida, mas como eu falei, qualquer coisa pode mandar uma mensagem inbox. Já são 9h13, hoje não conseguimos ler muito, mas as perguntas são muito importantes. As perguntas deixam a aula dinâmica. E não temos pressa de ler os livros, porque a vida é eterna. Não sabemos quanto tempo iremos ficar nesse corpo,
mas se for para servir Deus, o máximo possível. Temos que pedir para ficar o máximo possível para servir Deus, não para desfrutar. Então, se for para servir, porque não sabemos a próxima vida que corpo viremos, sendo um ser humano. Se continuarmos esse processo devocional com um guru fidedigno, com a guia, com o capitão do barco, a chance de voltarmos é muito, muito grande na próxima vida no corpo humano. Mas, enquanto estamos aqui nesse corpo, temos que aproveitar ao máximo esse período que estamos aqui, fazer um serviço. Então, então estamos há mais de 2 horas no serviço devocional sem produzir karma. Não estamos produzindo karma nessas 2 horas e pouco que estamos aqui, 2 horas e 15 minutos. Estamos ganhando mérito espiritual. Voltando naquela pergunta, mérito espiritual é uma coisa, karma é outra. Não estamos fazendo karma bom. Por que não? Fazemos esse programa da nossa cabeça. Se for da nossa cabeça o programa, mesmo sendo devocional, é karma bom. Se for com a orientação de um guru fidedigno, e temos a orientação de um guru fidedigno para ter programa todos os dias. Shivacharya Maharaj já havia pedido isso para mim há muito tempo atrás. E a Covid, você vê como todo mundo acha que é ruim, mas para a devoção de todos nós foi muito boa, porque estamos com o programa todos os dias. Estamos com o Arati transmitido todo dia, o Kirtan todo dia, o Harinama Sankirtan todo dia, estamos com aula todos os dias. Então, temos que aproveitar isso, aproveitar esse tempo que ainda nos resta. Então, terminamos mais um programa nesse sábado. O pessoal, agora que nós acabamos o programa, o pessoal que estava escutando a música acabou também. Então, mas amanhã faremos o programa às 10 da manhã. Amanhã é o único dia da semana que não é à noite. O programa inicia-se às 10 horas da manhã. E amanhã não começaremos com Arati, porque fazemos o Boga Arati. Durante a semana fazemos transmitido online o Gora Arati, que é o Arati da noite. E amanhã, como vai ser durante o dia, vai ser o Boga Arati, o Arati do meio-dia. Dandavat Pranam a todos. Cante o Mahamantra Hare Krishna, toquem prachada e sigam as orientações de um guru fidedigno. Isso é muito importante para a vida devocional.